Vamos lá, tem um zapzinho, vamos ver? Então roda. Vai lá. Bom dia, Braulio. Essa aqui é minha cadelinha Penélope. Eu tenho 19 anos e preciso muito de uma ajuda. Eu tô profundamente deprimida e traumatizada. Tô triste demais e chorando muito. Eu desde pequena vejo coisas, gente que já morreu. Andava na rua, via pessoas mortas acompanhando outras. Não dormia. Fui crescendo, me levavam em centro, em terreiro, diziam mesmo: tem que trabalhar, é médium, não vai ter sossego se não desenvolver. Cresci um pouco, conheci o Evangelho e Jesus, e no que eu lia e ouvia Jesus, isso me bastava, isso me dava paz. Só que ao mesmo tempo que eu lia e me apaixonava pelo Evangelho, eu tinha aquela parte que era dita como médium, e eu não sabia no que acreditar. Meu coração só queria Jesus, mas o que eu vi me mostrava coisas muito além de Jesus. Então hoje eu vivo presa em casa, não saio, vivo atormentada. Penso todo dia em me matar. E no que eu penso em morrer, eu penso que talvez eu não encontre Jesus. E acabe confirmando que a realidade é o que os espíritas e as pessoas que seguem toda essa linha de pensamentos estão certas, e todas essas doutrinas que me trazem profunda tristeza. A única que me contenta é a de Jesus, mas a minha fé é pequena e eu fico em dúvida por causa dos fenômenos que acontecem comigo. Fico em casa porque tenho medo de sair, medo de ver coisas, de pessoas, medo de estudar, de trabalhar. Fico em casa atormentada, esperando morrer. Eu não queria existir porque o sofrimento é grande. E o medo de as promessas do meu Jesus não serem reais. E o que existe é esse vazio de todas essas religiões que eu citei aí. Porque para mim, isso sem Jesus é vazio. Tudo vazio, Caio. Me ajuda, porque eu só quero um descanso. Você não sabe que perder a adolescência, perder anos com medo e receber um ultimato da sua vida, ou você faz isso, ou você vai ser infeliz e vai sofrer até morrer. Porque foi isso que me falaram. Então, eu te peço ajuda, Caio. Por favor, me ajuda. E desde já, obrigada. Tá, minha filha. Deixa eu te dizer, assim você não consegue se ajudar crendo em tolices. Deixa eu te falar. O espiritismo kardecista, em torno da doutrina kardecista, reúnem-se muitas pessoas legais, pessoas caridosas, generosas, preocupadas com o próximo e em praticar boas obras, como barganha, porque no espiritismo kardecista o que se ensina é que existe reencarnação e que a única maneira de você ascender, subir até a luz absoluta, que só Jesus alcançou de maneira total e absoluta, é pela prática de caridades e de todo tipo de boas obras. Daí eu dizer que a salvação no espiritismo kardecista é pela via da reencarnação e pela via da barganha. Pela via da barganha, pela prática de boas obras, eu melhoro a minha nota numa outra dimensão, mas a viagem é longa até eu chegar na luz absoluta. A segunda grande manifestação equivocada é aquela que afirma não só a reencarnação, mas afirma a necessidade de receber doutrinação mediúnica de espíritos mortos, que estão cumprindo o seu papel evolutivo, presentes na Terra, indo a todos os lugares de invocação de mortos, com a consciência da invocação kardecista, para fazer com que tanto o médium que está ali incorporando para evoluir também, quanto aqueles que chegam ali buscando ajuda, consulta ou cura,
possam ser curados pela ação dos mortos presentes, ou pela consolação dos mortos presentes, eles sejam consolados. Isso é uma outra coisa totalmente errada, porque você não vê um pingo de invocação a mortos em Jesus. Jesus disse: deixa os mortos sepultarem os seus mortos, os mortos vivos sepultarem os seus mortos. Quanto ao mais, ele diz: Deus não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos, pois para eles todos são, nele tudo é. E Jesus, em momento algum, despedindo-se dos seus discípulos, disse: olha, lembrem de João Batista, invoquem o espírito de João Batista, o espírito de Isabel. Depois que a minha mãe morrer, invoquem o espírito dela. E ensinem os meus discípulos a invocarem o espírito de vocês, porque vocês sempre serão consoladores da luz, voltando para ajudar essas pessoas. Não. Jesus nunca indicou outro caminho senão ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João, capítulo 14, verso 6. Então, a leitura do Evangelho, a mais básica, a mais boba, a mais ignorante possível, não permite você achar isso. Só se você já for com a intenção de pegar algum texto aqui, juntar com outro texto ali e construir uma doutrina. Foi o caso do Allan Kardec. Por isso é que o nome do livro texto do Allan Kardec do Espiritismo é O Evangelho segundo Allan Kardec. É o Evangelho de Allan Kardec. Não é o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo João, porque nos evangelhos que dão testemunho da vida de Jesus não há uma única possibilidade de você imaginar invocação de morte. Mesmo no Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias, Moisés que desapareceu no monte e se diz que o seu corpo nunca foi achado, e Elias que foi arrebatado numa coluna, num rodamuinho, e foi levado aos céus, o rodamuinho, tudo isso são apenas expressões físicas da cenografia do ocorrido. Mas ninguém vai para os céus espirituais num rodamuinho, porque os céus espirituais não são nesse universo físico, é uma camada aqui do lado, está tudo aqui do lado. E Moisés e Elias estavam ali com Jesus, e Pedro, Tiago e João vendo a glória de Deus em Jesus. Eles apareceram a Jesus conversando em glória sobre a cruz, sobre o que Jesus iria fazer na cruz em Jerusalém. E de repente, uma nuvem luminosa envolveu os discípulos e eles ouviram uma voz que dizia: eis o meu filho. Não era eis os meus filhos, eis as minhas revelações, eis os meus mensageiros. Não, era eis o meu filho amado, em quem está todo o meu desejo, toda a minha plenitude, todo o meu prazer. E em Jesus, que é o cumprimento da palavra de Deus, não existe invocação à morte. Isso sendo básico. Primeira coisa. Se você quiser saber mais, aí no meu portal é só perguntar: Espiritismo kardecista, invocação a mortos, coisas assim do gênero, que você vai encontrar alusões a isso aí. O que está escrito aí, por favor, ainda é auto-boicote? Foi antes da hora. Espiritismo kardecista. Não tem nada aí? Zero? O kardecista é com K. É, claro. Então, por favor, eu estou perdendo tempo aqui. Espiritismo então, vamos lá. 19. Tem também o meu livro Nos Bastidores dos Espíritos, e tem o meu livro Principados e Potestades, e tem o meu livro O Espiritismo segundo o Evangelho Isso. de Jesus. Inverte, Caio. Inverte.
Vai lá, o Espiritismo segundo o Evangelho. Você vai achar para não ficar com isso, porque ninguém, honestamente, que lê a Escritura a partir de Jesus, tendo Jesus como chave hermenêutica, vai conseguir incluir um pacotão do kardecismo no processo, especialmente da doutrina. Fica só o amai-vos uns aos outros, desde que seja sem barganha, porque até o amar o próximo, no Espiritismo kardecista, é para você pagar o seu preço de ascensão. Aí já está errado, porque pela graça, de graça, sois salvos. Jesus pagou o preço para que seja de graça para mim. Agora, o Divaldo Franco não vai entender isso nunca. Porque ele não quer, ele comprou um pacote e ele vive do pacote até o dia de hoje, de modo que ele pode estar, só quem sabe, na hora da morte admitir uma coisa dessa. Não há como o Espiritismo se sustentar diante da cruz, com dois ladrões, um deles sem arrependimento, um outro arrependido. O sem arrependimento reforça a sua loucura, falando tolices e blasfêmias. O arrependido diz: para com isso, cara, e pede misericórdia a Jesus. Tem compaixão de mim quando vieres. Ele nem esperava nada que não fosse depois de um tempo, quando tu vieres no teu reino. E o que é que Jesus respondeu para o ladrão? Olha, você vai ter que se purificar, vai ter que fazer muitas boas obras nessa vida, mas é uma pena que não dá mais agora que você está pregado, então não dá para você mudar o seu destino. Já era para você. Já era, ferrou, perdeu. Então você vai reencarnar. Você vai reencarnar provavelmente aleijado, cego, coxo, órfão desde o nascimento e ainda com defeito físico. Que é um processo. Aí você vai ter que, da próxima vez, fazer o melhor que você puder. Aí ainda vai passar por algumas viagens de reencarnação para você ir se purificando até o dia que você vai chegar comigo no paraíso. Não foi assim que Jesus respondeu para o rapaz? Ou foi simplesmente: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Aí acaba com Allan Kardec numa cacetada só. E com todo esse evolucionismo autossalvacionista do kardecismo. Então, a primeira coisa é essa, que você tem que ver aí, pegar o meu recorte, checar tudo, ler tudo para você mesmo. Segunda coisa, não tenha medo, porque eu vou orar com você hoje aqui e você nunca mais vai receber nada. Você ainda está molestada por essas coisas porque você mesma disse que não creu em Jesus. Não entregou, não confiou. Você fica cocheando entre dois caminhos, entre dois pensamentos. Você ficou fascinada por Jesus, só que nem tanto. Isso. Porque tem toda a doutrinação espírita kardecista na sua cabeça. Tem a necessidade de invocar os mortos e de se desenvolver. Essa é a expressão-chave. Eles dizem para o indivíduo que chega lá, como no meio pentecostal, um cara chega, vai para uma reunião com uma profetisa ou um profeta, todos eles têm uma vocação para atravessar o oceano, para ir para o outro lado do mundo, vão ser usados pra caramba por Deus. Tem aquela historinha que eles contam para todo mundo. No Espiritismo, todo mundo é médium, precisa se desenvolver. E aí pega uma pessoa impressionável como você, pronto. É um horror. Aí, conclusão, a pessoa fica tão angustiada, tão apavorada, é uma coisa tão lúgubre, tão escura, invocar mortos, se oferecer aos mortos, ficar debaixo do peso da canga de mortos falando no seu ouvido, vultos passando. É algo apavorante, assombroso. Eu tenho um livro, Nos Bastidores dos Espíritos, sobre a vida do Heber Soares. Ele disse que ele ficou anos, está aí o livro no portal caifás.net, anos lutando contra aquilo, aqueles espíritos, aquelas coisas, até que um dia ele resolveu se render e se tornou um dos maiores médiuns do Brasil, até vir
a me conhecer na televisão em 1977 em Manaus, foi conversar comigo sem dizer quem ele era. Eu estava voltando de quase um ano na Europa, de 7 meses fora daqui, também não sabia quem ele era, e ele só estava muito angustiado, não me dizia as causas, e eu disse para ele quem era Jesus e como ele podia ter paz em Jesus. E um pouco antes de terminar, ele me disse que ele era quem ele era. Eu falei, para mim não muda nada. Eu botei a mão na cabeça e perguntei, você quer ficar livre disso? Quer nunca mais ficar atormentado pela sua mediunidade? O apelido dele era Arigozinho, porque o Zé Arigó tinha acabado de morrer. E ele era o sucessor. Ele foi médium do Geisel, que era luterano, por causa da filha do Geisel, que tinha um retardo mental. Ele foi médium de generais e generais. Ele atendia em Botafogo, no Rio. Isso era uma fila de gente importante. Depois ele se tornou um dos principais diretores da Antártica do Brasil. O cara foi onde ele quis, fazendo as coisas dele e também ascendendo profissionalmente, financeiramente. Uma história interessante para todo mundo ler. Até aquele dia. Aí ele disse, eu quero ficar livre, eu não aguento mais. Isso é um tormento, eu quero ser normal. Eu falei, então você vai ser daqui para frente. Botei a mão na cabeça dele, orei com ele. Ele não estribuchou, não caiu no chão, não aconteceu nada e nunca mais espírito nenhum voltou. Mas eu disse, você tem que crer. Porque se você não crê que Jesus é o mais valente que reina agora dentro de você, mas ficar nessa vacilação com os espíritos, eles virão te atormentar. No mínimo você vai viver oprimido. Então creia, como diz o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, resisti ao diabo, aos espíritos, a qualquer medo, e ele fugirá de vós. Resista na fé, é o escudo da fé, com o qual você apaga todos os dardos inflamados do maligno. A terceira coisa que eu quero dizer é que no Espiritismo há uma licença extraordinária para o cara enlouquecer sem ser internado. É como no pentecostalismo. No pentecostalismo o cara está doidinho e surtado, quanto mais doido e surtado ele fica, mais dizem que é o Espírito Santo. Porque quanto mais maluco o cara seja, mais cheio do Espírito Santo ele é nos cultos extremistas de gente pentecostalista que vive só de gritos, loucuras, emoções, visões e revelações a cada piscada de olhos. Enlouquecem. E como é em nome do Espírito Santo que eles praticam aquela crescente loucura, ninguém é internado, e quando são internados, na maioria das vezes já é tarde demais. O cara já viajou para dentro de uma esquizofrenia radical. E nem a medicação, nem o tratamento o trazem de volta. Sem falar que nesses ambientes religiosos, você convencer uma pessoa de que aquilo ali vai adoecer a cabeça dela e ela tem que parar, é quase impossível. Eles acham que você está blasfemando dizendo o que você está dizendo. Então, você precisa também de ajuda psicoterapêutica, por isso eu indico, bota aí por favor, o site da minha irmã Ana D'Araújo. Estamos sem GC, Estamos sem anadaraújo.com.br. É, anadaraújo.com.br, minha filha. Vai lá, se inscreva, ela vai atender você, porque tem uma dimensão disso que a essa altura já se transformou em profunda e totalmente psicológica, que é o seu medo, que gerou ansiedade, que gerou pânico. Então tem essa viagem psíquica. Que vem de uma determinada causa para manifestar determinados efeitos. Mas agora, você crê que Jesus pode fazer isso por você? Então não tenha nunca mais nenhum medo. Você vai ler também, escrever no meu portal Romanos 8, no portal Caifás, você vai ler uma quantidade brutal de textos e ver vídeos sobre o significado de que nada nem ninguém pode se separar você do amor de Cristo. Quanto deu aí? 147. Então é isso. Você vai fazer isso. O Senhor Jesus
concluindo este dia na tua presença, Amém, com autoridade, com intrepidez, com autoridade mesmo que tu nos deste no Espírito Santo e na tua palavra. Eu repreendo toda essa opressão demoníaca na vida dessa tua filhinha. E em teu nome eu te digo, minha filha, fica livre desse mal em nome de Jesus. Não tenha mais medo, creia no Evangelho. Em teu nome, Jesus, eu repreendo todo cerco espiritual. E em teu nome eu repreendo na mente dela todo crescimento de obsessões espirituais. E eu te imploro que ela abra o coração para crer, para confiar, para se abandonar, para se entregar em ti, em confiança absoluta na tua fidelidade. Porque tu não és homem para mentir. Porque mesmo quando nós somos infiéis, tu permaneces fiel. Porque tu não podes negar-te a ti mesmo. Amém. Porque já está feito e consumado. Porque o príncipe deste mundo não tem nada a ver com ela. Se o coração dela crê e se apropria basicamente pela fé, sem precisar de mais nada, se não crer no teu amor por ela e não no amor dela por ti. És tu que a garantes, não são as virtudes dela que a bancam. Por favor, ajuda a entender, a se apropriar e a ficar livre. Livre agora. Como eu tenho visto tantos dizerem, foi uma oração e eu fiquei livre naquela hora. Foi um vídeo que eu vi e a libertação me alcançou e nunca mais o mal me voltou. É nessa autoridade, é na certeza desses testemunhos do Evangelho que eu declaro você livre em nome do Senhor Jesus, com Amém. toda a minha fé, sem medo e sem titubeio, sem retrocesso. Assim está feito, em nome de Jesus. Amém. Então, minha filha, pega esse recorte aqui, porque nele eu citei uma quantidade de coisas que serão todas elas instrumentos necessários para o fortalecimento, para o forjamento da sua fé, segundo Jesus, segundo o Evangelho, não segundo Allan Kardec. Eu sou assistido por milhares de espíritas que me querem muito bem, porque sabem que da minha parte não tem nenhuma ofensividade, nenhuma intolerância, nenhuma hostilidade, mas também não há escamoteamento. Eu falo a verdade em Cristo e falo a verdade com amor. E é com amor que eu digo isso a você e a todos os demais espíritas queridos, amados, que estão me assistindo, ansiosos pela salvação, que já foi dada de graça em Cristo Jesus. O preço foi pago na cruz, para que você ascenda de graça. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Acabou o karma. A cruz quebrou o karma. Cristo quebrou o karma. Em nome de Jesus.